Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nicolas, professor de matemática. Nesta aula vamos resolver o exame da admissão de matemática da UP, Unilúrio, Unilikungo, Unipungo e Unisave. Antes disso, subscreva no canal, põe like e partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Vamos desculpar por este exame, é um exame não limpo, não consegui um exame limpo, mas vai dar para poder vos explicar. Começando com o número 1, qual das expressões é uma proposição? Antes de indicarmos qual das alternativas corresponde a uma proposição, deve ter em mente a definição de uma proposição. Proposição é toda afirmação que pode ser atribuído o valor lógico. O valor lógico significa dizer se é verdade ou a proposição ela é falsa. Então, isso é que chama-se proposição. Agora, uma frase, ou seja, uma afirmação que não se pode dizer se é verdade ou falso, então isso é uma simples expressão, não é uma proposição. Então vamos analisar cada alternativa. Opção A, né? Raiz de 3 mais 4 não nos diz nada. Não temos como dizer se é verdade ou falso. E tem 5 maior que 8. Então aqui sim podemos dizer se essa proposição é falsa ou é verdadeira. Dizer se 5 é 8 ou 5 ou seja, 5 é maior que 8, pode-se dizer se é verdade ou falso. Então, esta aqui é candidata, essa afirmação. E tem aqui onde diz 2x maior que 3. Aqui não temos como dizer porque o x é uma incógnita. Se fosse um número já definido que permitiria dizer se é verdade ou falso, então seria a proposição. Aqui x menos 6 é maior que 8. Aqui é a mesma situação, não temos como. Então a única alternativa que faz sentido aqui é a opção B. Então significa que a alternativa correta é B. Então vamos para o número 2. O número 2 diz o seguinte: considere os conjuntos M e o conjunto N. Qual é o conjunto M diferente de N? Neste caso, pretende-se valores que existem no M e não tem no N. Para tal, temos que representar esses conjuntos em intervalo. Então, o conjunto M, né, é o x pertencente a R, tal que o x, o 2 é menor que x e o mesmo x é menor ou igual a 6. Então, aqui vamos ter como extremo menos 2, aqui o extremo 6. Então, o x, essa parte aqui, corresponde a esses valores que estão entre menos 2 e 6. Então, neste caso, vai ser aqui. Tendo em conta que essa parte aqui vai ter um intervalo, aqui também um intervalo, mas como aqui é menor ou igual, o intervalo tem que ser pintado. Sempre que for menor ou igual ou maior ou igual, tem que ser pintado aqui. E quando não é menor ou igual, é simplesmente maior ou menor, então os intervalos são abertos, então aqui fica aberto. Depois vamos representar o conjunto N. O conjunto N é x maior e x menor que 3. Então aqui temos um 3. Então valores menores que 3 é a partir do próprio 3 até menos infinito. Então a área em que tem-se valores de M que não existem no N é a partir do próprio 3, a partir daqui de 3. Então veja só que este intervalo aqui é um intervalo aberto, significa que o 3 não faz parte deste conjunto aqui, do conjunto N. Só está próximo de 3. Então, a partir daqui até 6 temos valores que não tem aqui. Então, como é que fica isto? Então, vai ser x pertence ao intervalo de 3 até o 6. O intervalo tem que ser fechado. Então, a alternativa correta. Agora, aqui temos que analisar uma coisa. O intervalo M é de menos 2 a 3. E aqui é aberto, mas porque o menos 2 não está definido, mas o 3 faz parte deste conjunto. Então, este intervalo aqui tem que ser um intervalo fechado, porque faz parte. Então, vamos assinalar a alternativa correta, é a alternativa B. Vamos ao número 3. Sejam P e Q duas proposições com valores lógicos V e F, respectivamente. Então, isto significa que o P é uma proposição verdadeira e Q é uma proposição falsa. Qual das proposições tem o valor lógico falso? Muito bem. Aqui conseguimos ver em todas as alternativas. Temos que analisar a cada alternativa. Conseguimos perceber que
aqui temos conjunção e disjunção. Conjunção é o elemento absorvente, né? Então significa que basta ter um falso, toda a proposição fica falsa, né? Basta ter uma proposição falsa, então significa que a resposta será falsa. Então, e disjunção é o V é absorvente, então significa que só de ter uma proposição verdadeira, agora toda a afirmação será verdadeira. Então vamos observar aqui. Negação de P e Q. Então vamos lá analisar P e Q. Essa proposição está dentro de parênteses P e Q. Ela é falsa, né? Uma vez que essa proposição P é verdadeira, esta é falsa. Então, tendo em conta que F na conjunção é absorvente, então essa proposição fica falsa. Então, negação de falso é V, então essa proposição fica verdadeira. A linha B, P e Q, né? P e não Q. Então vamos lá. P é verdadeira, então basta ter uma proposição verdadeira, então significa que toda a proposição ela é verdadeira, toda a operação será verdadeira. Então aqui é candidato, né? Então aqui pretende-se, isto aqui é falso, é verdade. Então P e Q, então aqui temos o P é verdade, então essa proposição é verdadeira. E temos não P e Q, então essa proposição P é verdadeira, então está sendo negada a proposição é não P, então significa que esta proposição é falso, conjunção com falso, que dá falso. Então esta proposição é que é falsa. A alternativa correta é a alternativa D. Vamos para o número 4. Qual das expressões algébricas é irracional inteira? Muito bem, uma expressão algébrica é irracional inteira se uma expressão, vamos lá, temos f de x, aqui g de x, vai ser inteira se o denominador for um número inteiro ou não tiver nenhuma variável. No denominador não pode ter variável, ou seja, não pode ter letra, é uma linguagem formal, né? Então, significa que tem que ter um número real aqui. Então, vai ser inteira. E racional significa que nesta proposição, nessa expressão do numerador não pode ter uma raiz lá, uma raiz qualquer, né? Um radical qualquer, né? Então, veja só aqui, tem radical e aqui tem um número inteiro. Se não fosse por radical aqui, contendo x, este aqui seria candidato, né? Então, este aqui tem no denominador uma variável, então não pode. Aqui no denominador não tem nenhuma variável e aqui não tem nenhum radical. Então, se esta aqui é uma expressão algébrica é racional inteira. Então, veja que aqui tem denominador. Então, a alternativa correta é C. Então, vamos lá analisar o número 4. Né? Brincarmos um pouco com a geometria. Então, tem o número 5 neste caso. Então, vou esboçar aqui. Tem este ponto aqui. Que passa uma reta. Aqui também. Aqui também. Então, tem este ponto 2. Aqui o ponto 1. Então, o que diz? Qual a área do triângulo OAB esboçado na figura ao lado? Muito bem, então precisa-se desta área aqui para calcular a área deste triângulo, né? Então, aqui tem um ângulo reto aqui. Então, sendo um ângulo reto aqui, o que é que nós podemos concluir? Podemos concluir que essas duas retas são perpendiculares. Então, sendo perpendicular, significa que o declive desta reta aqui, vamos lá chamar desta reta T, esta reta R. O declive da reta R vezes o declive da reta T, isto vai ser igual a menos 1, né? É a propriedade das retas perpendiculares. Então, para podermos determinar a área, nós precisamos de conhecer a base e a altura. Então, significa que precisamos dessas coordenadas daqui. Coordenada x, y e coordenada x aqui, para podermos determinar
esta área aqui, porque sabemos que a área de um triângulo desta estrutura é igual à a base vezes a altura sobre 2. Então, nós precisamos desses dois pontos aqui. Então, para facilitar a obtenção desses pontos aqui, é só determinarmos a equação da reta reduzida de t, para podermos ter os pontos com muita facilidade. Primeiramente, vamos determinar os pontos, né? Tem este ponto aqui, daqui da origem, que é o ponto 0, 0, tendo em conta que este ponto é x, este ponto é y. E tem também o ponto 2. O ponto 2 é este ponto aqui, né? Que o x é 1, o y é 2. Então, daqui vamos determinar o declive desta reta aqui, a reta R. Então, o declive da reta R vai ser igual a y menos y inicial, x menos o x inicial, ou x1, x2 aqui, o x1. Então, o declive desta reta vai ser igual. Então, o ponto este aqui, né? Vamos substituir nesses pontos aqui. Então, fica o y2 menos este ponto aqui, o y0, sobre o x1 menos 0. Isto vai ser igual a 2 sobre 1, que é igual a 2. Então, já temos este ponto, temos o declive da reta R. Então, vamos determinar o declive da reta T. Então, vamos usar essa propriedade aqui, essa definição. Então, o declive da reta R vezes o declive da reta T é igual a menos 1. Portanto, onde tem o declive da reta M, já tem o 2, da reta R, 2. Então, substituímos aqui. Então, fica M, declive de T, vai ser igual a menos 1. Este está a multiplicar quando passa para cá, divide. Então, fica declive da reta T igual a menos 1 sobre 2. Então, aqui já determinamos o declive de T. Depois de determinar o declive de T, é muito simples já obter a equação desta reta. Nós sabemos que a equação geral da reta, né, é y menos y inicial vai ser igual a declive de x menos x inicial. Então, este ponto aqui é o ponto comum, este aqui. Então, podemos determinar a equação da reta em função deste ponto aqui. Então, aqui fica y menos y inicial, e neste caso vai ser este ponto aqui, né? Este ponto aqui. Estamos a determinar a equação desta reta. Este ponto é comum. Então, fica 2 aqui igual a menos 1 sobre 2. Aqui fica x menos o 1. Então, fica y igual a y menos 2. Vai ser igual, este distribui, fica menos 1 sobre 2 vezes x. Fica menos 1 sobre 2x. Menos vezes menos dá mais 1 sobre 2. 2 vezes 1 fica 1 sobre 2. Então, este está subtraído. Quando passa para cá, adiciona. Então, fica y igual a menos 1 sobre 2x mais 1 sobre 2. Isto mais este 2. Então, aqui vamos calcular o MMC aqui, nesses dois que pretendemos somar. Então, aqui multiplica por 2, aqui multiplica por 1. Por que que calculamos o MMC para esses dois? Esses dois são simétricos, ou seja, são semelhantes. Então, entre esses dois, vamos somar. Então, fica y igual a menos 1 sobre 2x, mais, então, 1 vezes 1 fica 1, mais 2 vezes 2 dá 4. Isto sobre 2. Então, fica y igual a menos 1 sobre 2x, mais 5 sobre 2. Então, tem esta aqui, que é a equação desta reta aqui. Agora, queremos determinar os pontos. É simples. Tendo a equação para determinar o ponto. Então, vamos determinar o valor de y quando x for 0, né? O valor deste ponto aqui quando x é aqui. Então, x é 0. Então, onde tem x, vamos substituir com 0, que é este ponto aqui, para podermos ter este ponto daqui. Então, fica y igual a menos 1 sobre 2 vezes 0 mais 5 sobre 2. Então, o 0 é o elemento absorvente na multiplicação. Então, tudo isto fica 0. Então, fica y igual a 0 mais 2 sobre 5 sobre 2. Então, y fica 5 sobre 2. Então, aqui fica
como resposta ao valor, o ponto daqui 5 sobre 2. 5 sobre 2. Agora, vamos determinar o valor do x, o valor do x, o valor daqui, quando x for zero, né? Então, nesta equação aqui de y igual a menos 1 sobre 2x mais 5 sobre 2. Onde tem y, colocamos o zero. Então, fica 0 igual a menos 1 sobre 2x mais 5 sobre 2. Então, vamos calcular MMC. Aqui fica 2, aqui fica 1, aqui fica 1. 0 vezes 2 vezes 0 dá 0. Então, fica 0 igual a 1 vezes 1 dá 1. Fica menos 1, que é menos x, mais este do 1 vezes 5 dá 5. O objetivo aqui é manter esta equação equilíbrio, então não coloca-se o denominador. Então, isolamos o x, ou seja, o x passa para cá, fica positivo, fica x igual a 5. Então, isto significa que este ponto aqui é o ponto 5. Então, assim já estamos em condições de determinar a área deste triângulo aqui. Então, a área deste triângulo é igual a base vezes a altura sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser a base esta aqui, essa distância aqui, que deu 5. Então, fica 5 vezes a altura é esta aqui, né? Que o ponto máximo é 2 sobre 5, é 5 sobre 2. Então, fica 5 sobre 2. Isto dividido por 2. Então, a área deste triângulo vai ser igual a 5 vezes 5 dá 25 sobre 2, isto sobre 2. Então, a área do triângulo vai ser 25 sobre 2 dividido por 2. Então, o traço de fração é divisão. Então, vamos por essa divisão. Depois, sabemos que divisão de duas frações, mantém a primeira fração e inverte a segunda. Quando inverte, muda o sinal aqui. Deixa de ser divisão, passa para multiplicação. Então, o denominador daqui é 1. Então, 1 passa como numerador e 2 fica como denominador. Então, a área do triângulo vai ser 25 sobre 4. Esta área aqui. Tivemos que usar uma lógica muito importante. Então, é assim como é determinada a área deste triângulo. A opção correta é a opção A. Então, vamos determinar, estamos já no número 5. Número 6. Então, vamos lá. A circunferência de centro em 2,0 é tangente ao eixo Y e interceptada pela circunferência C, definida pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 e pela semireta que parte da origem e faz o ângulo de 30 graus com o eixo x, conforme a figura abaixo. Quais são as coordenadas do ponto P? Então, temos esta circunferência aqui, e tangente a este círculo aqui. E tem esta semireta aqui. Presta atenção, tem esta semireta. Então, tem que calcular este ponto daqui, as coordenadas. Então, aqui, de salientar que este ponto, por ser tangente, a reta, a circunferência, a reta ser tangente à circunferência. Então, precisamos da equação da circunferência e a equação desta reta aqui. Então, aí fica resolvido o problema. Como é que vamos resolver isto? Muito bem. Então, aqui primeiro precisamos de calcular o declive. O declive é tangente à circunferência, né? O declive da reta. Então, o declive da reta será dado, o declive vai ser igual a tangente deste ângulo aqui, que é de 30 graus. Então, o declive fica igual a raiz de 3 sobre 3, que neste caso é tangente de 30 graus. Então, daqui precisamos da equação desta reta, a equação reduzida desta reta aqui. Então, y menos y inicial vai ser igual ao declive x menos o x inicial. Muito bem. Então, aqui sabemos que a origem é 0, 0. Então, fica y menos 0 igual a raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 sobre 3, x menos 0.
Então, y vai ser igual a raiz de 3 sobre 3x. Então, temos esta equação aqui. Então, vamos lá determinar a equação já da circunferência, né? Até já deram aqui a equação da circunferência. Em relação à origem, então, a equação da circunferência é dado a equação geral x menos x inicial ao quadrado mais y menos y inicial ao quadrado, isto é igual a raio ao quadrado. Esta aqui é a equação geral da circunferência. Mas o ponto já foi dado. O ponto é 2, 0, né? Então, vamos substituir aqui. E o raio, neste caso aqui, disse que 4. Então, significa que o raio é 2, porque 2 ao quadrado aqui. Então, fica x menos 2 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado vai ser igual a 2, neste caso ao quadrado. Então, calculando, fica x menos 2 ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser igual a quanto isto? Vai ser igual a 4. Então, aqui para podermos ter o ponto em comum é calcular, né, o valor de x e do y a partir dessas duas equações aqui. Então, fica y igual a raiz de 3 sobre 3x. E outra equação é x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado, isto igual a 4. Muito bem, então podemos usar a regra de substituição aqui, né? Então, onde tem y, vamos substituir com este valor aqui e determinar o valor de x. Então, aqui vamos manter, fica x menos 2 ao quadrado mais o y é raiz de 3 sobre 3x, isto ao quadrado vai ser igual a 4. Então, daqui, isto fica igual a... Aqui podemos desenvolver, é caso notável, né? Quando tem a menos b ao quadrado, isto é a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Neste caso aqui vai ser x ao quadrado menos 2 vezes da fórmula, vezes o coeficiente a, que é o x, vezes o 2, mais 2 ao quadrado. Isto mais ao quadrado para a raiz, simplifica aqui, simplifica e serve para o x, aqui vai ficar 9. Então fica 3 sobre 9x ao quadrado, isto vai ser igual a 4. Então, daqui mantém-se e fica x ao quadrado. 2 vezes 2 dá 4, então fica menos 4x. Menos 4x, isto mais 2 ao quadrado dá 4. Aqui vai ficar igual a mais 9, podemos simplificar, dividir por 3 aqui. Dividir por 3, aqui também dividir por 3, estamos a simplificar. Fica 1 sobre 3x igual a 4. Então, isto fica igual, então vamos calcular MMC aqui. Então, mas antes disso, este aqui, quando passa para cá, fica negativo. Então, simplificamos isso, são simétricos. Então, calculamos o MMC. Aqui fica 1, aqui fica 3, aqui fica 3. Então, 3 vezes x ao quadrado fica 3x ao quadrado, menos 3 vezes 4 dá 12x. Aqui 1 vezes 1 dá 1. Com x fica mais o x, né? Isto igual a 0. Então, aqui fica, mantém aqui. E esses dois... Aqui é x ao quadrado. Aqui também é x ao quadrado. Esses dois são semelhantes, então somamos. Fica 4x ao quadrado menos 12x igual a 0. Então, aqui fica... vamos evidenciar o x, né? Então, fica x de fora. Aqui vai ficar somente 4x menos 12 igual a 0. Então, aqui mantém, fica x igual a 0, ou regra do anulamento do produto. Isto igual a 0, e esta parcela também é igual a 0. Então, fica 4x menos 12 igual a 0. Então, aqui fica x igual a 0, ou x
igual a menos 12, quando passa para cá fica positivo, mais 12 sobre 4. Então aqui isto fica, aqui mantém, x igual a 0 ou x igual a 3. Então daqui vamos calcular o valor do y. Mas veja só, este ponto aqui representa essa parte da origem aqui. Então não vamos levar em conta. Então precisamos, já conhecemos os valores do y quando o x está na origem, é 0, o y também. Então vamos trabalhar com este valor aqui. Então o y aqui, sabemos que é igual a raiz de 3 sobre 3. Aqui x é igual a 3. Então neste caso aqui, vamos dizer igual, no lugar de x aqui, substituímos com 3. Fica y igual a raiz de 3 vezes 3 sobre 3. X igual a 3. Então aqui simplifica isto. Simplifica. Fica aqui o y igual a raiz de 3 e o x igual a 3. Portanto, o ponto aqui é composto por x e y, que vai ser 3 e raiz de 3. Vamos observar a alternativa correta aqui, onde tem 3, raiz de 3. Raiz de 3 é a opção B. Vamos desculpar por este exame aqui ser um exame sujo, né? Tive dificuldade para baixar, mas acabei conseguindo aí. Mas não é limpo, mas isso é de menos. Então vamos lá fazer o número 7. A figura abaixo exibe um quadrilátero ABCD, onde AB é igual a AD e BC é igual a CD é igual a 2 centímetros. Qual é a área do quadrilátero? Muito bem. Então aqui pretende-se calcular a área do quadrilátero. Então aqui temos o ponto A, aqui B, aqui C, aqui o ponto D. Então o que sabe-se que aqui é igual a BC e CD são iguais, que é igual a 2. Aqui também 2. Então temos este ângulo aqui que é igual a 45 graus. Somente isto que eles deram aqui. Então, como é que vamos resolver isto? Então, vamos usar uma lógica muito importante aqui. Nós temos que saber que... Aqui esqueci deste dado aqui, muito importante. Deste ângulo aqui. Aqui tem um ângulo reto. Então, tendo o ângulo reto, significa que aqui tem este lado aqui. Tem este lado aqui. Desenhei mal isto, mas é de menos, né? Tem este lado aqui. Este lado vai corresponder à hipotenusa, né? Então, esses dois lados associados ao ângulo reto num triângulo retângulo são catetos. Este lado, que é o maior lado, é a hipotenusa. Vamos chamar de x. Esses dois vamos chamar de y porque eles não deram. Então, para podermos aqui calcular a área, podemos dizer que a área total vai ser igual. Vamos chamar aqui de área 1. Aqui também vamos chamar de área 2. Então, vamos chamar de área 1 mais a área 2. É a soma dessas duas áreas aqui. Então, primeiro, para simplificar, vamos calcular o valor correspondente a este lado aqui. O valor correspondente a este lado, depois vamos calcular os valores correspondentes a esses dois lados. Depois vamos determinar as áreas. Muito bem, então, para podermos calcular este lado, não vamos usar este triângulo aqui, porque esses dois lados, os catetos, são incógnitas, não vai nos ajudar absolutamente nada. Vamos trabalhar com este triângulo aqui, que já tem os lados definidos e o ângulo definido. Agora, quando quisermos calcular um lado, tendo em conta que temos dois lados de ângulo, podemos usar a lei dos cossenos, né? Então, o que é que diz a lei dos cossenos? A lei dos cossenos vai dizer que o segmento BD, né, este segmento ao quadrado vai ser igual a soma desses dois segmentos, o BC ao quadrado mais o CD
o CD também ao quadrado, menos 2 vezes, neste caso, o segmento, 2 vezes esses dois segmentos, o BC vezes o CD vezes cosseno deste ângulo dado, que é o ângulo de 45 graus. Então, essa lei é a lei dos cossenos. Então, vamos substituir segmento BD, sabemos que x ao quadrado, este lado aqui, vai ser igual ao segmento BC, que é 2 ao quadrado, mais CD também, que é 2 ao quadrado, menos 2 vezes, aqui fica 2, aqui também fica 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, sendo raiz de 2 sobre 2, podemos simplificar este 2 com este 2 aqui. Então, fica x ao quadrado igual, este ao quadrado dá 4, este aqui também dá 4, menos 4 raiz de 2. Então, fica x igual, a soma aqui fica 8, menos 4 raiz de 2. Então, aqui é o quadrado. Então, o quadrado vai gerar raiz quadrada para o segundo membro, né? Então, fica x igual a raiz quadrada de 8 menos 4 raiz de 2. Então, vamos deixar assim. Então, esta aqui é a medida deste lado aqui. Agora, vamos calcular a medida desses dois lados. Então, vamos usar o teorema de Pitágoras, né? Que diz que o maior lado, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, significa que este lado aqui, o x ao quadrado, vai ser igual ao y ao quadrado mais este y ao quadrado. Então, tendo o valor daqui, podemos substituir. Então, vai ficar raiz quadrada, né, de 8 menos 4 raiz quadrada de 2. Isto ao quadrado vai ser igual a, ok, então aqui é y ao quadrado, y ao quadrado. Então aqui vamos evidenciar neste caso. É a soma, né? Então vai ser 2 vezes o y ao quadrado. Então aqui simplifica. Fica 8 menos 4 raiz de 2 igual, este quando passa para cá divide, sobre 2 vai ser igual a y ao quadrado. Então daqui, este divide o 8 e divide o 4. Então 8 dividido por 2 fica 4, menos 4 dividido por 2 fica 2, raiz de 2 vai ser igual a y ao quadrado. Este y ao quadrado gera uma raiz quadrada aqui. Fica a raiz quadrada de 4 menos 2 vezes raiz quadrada de 2 igual a y. Ou seja, o y é igual a raiz quadrada de 4 menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Estamos a usar o princípio de igualdade, né? Então, já conhecemos todos os lados. Então, podemos calcular a área, né? Vamos começar com a área 1. A área 1, que é esta aqui, é igual a base vezes a altura sobre 2. Neste caso, a área 1 vai ser igual a base é raiz de 4 menos 2 raiz de 2. Isto vezes raiz quadrada de 4 menos 2 raiz de 2. Isto sobre 2. Então, área 1, portanto, vai ser igual. Quando se tem raiz de A vezes raiz de B, isto pode-se agrupar no mesmo radical, A vezes B, tendo em conta que o índice é o mesmo. Então, o que vamos fazer aqui? Vamos dizer que é 4 menos 2 raiz de 2 vezes 4 menos 2 raiz de 2. Então, aqui sabemos que quando pelos casos notáveis, né? Quando se tem o quadrado da diferença A menos B ao quadrado é mesmo que A menos B e A menos B. Então, vamos usar sair daqui para aqui. Então, fica área 1 igual a raiz quadrada, neste caso de 4 menos 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado, né? Então, vamos simplificar aqui. Isto fica área 1 vai ser igual a 4 menos 2 raiz de 2. Raiz de 2
E aqui sobre 2, que esqueci. Aqui também é sobre 2. Então, aqui sobre 2. Então, este 2 aqui divido 4, divido 2. Então, área 1 vai ser igual a 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, fica somente raiz de 2. Então, vamos calcular agora a área 2. Então, área 2, veja só que temos este triângulo aqui. Quando se tem um triângulo que contém o ângulo e contém também esses dois lados, é simples. É o produto dos lados, que é o segmento BC, é o segmento BC, vezes o segmento CD, segmento C, segmento CD, vezes, vezes, aqui, vezes seno de 45 graus, né? Então, aqui isto vai ser igual a área 2 vai ser igual a 2 vezes 2 vezes seno de 45, é raiz de 2 sobre 2. Então, simplifica este aqui, este 2 com este 2. Então, área 2 fica igual. Então, veja só. Ok, então aqui é o produto, este produto dividido por 2, já havíamos esquecido. Então, isto tudo sobre 2. Então, aqui vamos simplificar este 2 com este 2 aqui. Então, aqui fica igual a 2 vezes raiz de 2, neste caso, isto sobre este 2. Então, vai ser igual, simplifica a raiz de 2. Então, área total vai ser igual a área 1 mais área 2. Neste caso aqui fica a área total igual a área 1 deu 2 menos raiz de 2 mais aqui raiz de 2. Então, raiz de 2 é simétrico de raiz de 2. Então, a área total aqui fica igual a 2. Então, vamos ver a alternativa correta. A área é igual a 2 centímetros. Então, é a alternativa B. Vou me desculpar, estou constipado. Estou constipado, mas tinha que gravar o vídeo para vocês. Número 8. Considere A e B dos conjuntos quaisquer. Qual é a opção correta? Muito bem. Então vamos lá analisar isto. Qual é a opção correta? Veja que isto tem a ver com as propriedades de complementar, né? Tem a ver com propriedade de complementar. Então, pela propriedade de complementar, sempre que tiver A união com B complementar, isto vai ser igual complementar de A interseção com complementar de B. E quando tem a união A, neste caso, interseção com B complementar, isto vai ser complementar de A união com complementar de B. Então, vamos lá ver a alternativa correta. Aqui disse que a união com B complementar é igual a complementar de A, a interseção não está correto, tem que ser assim. Aqui também não está correto. Então, a alternativa correta aqui é B, é C, que é A união com B vai ser complementar de A interseção. A alternativa correta é B. Aqui é só fazer a revisão das propriedades, simples quanto isso. Número 9. Qual é o domínio de existência da expressão? Então, aqui tem raiz 4 menos 2x. Então, quando o radical tem índice par, veja que aqui é raiz quadrada, então o índice é par. Então, neste caso, quando n, f de x aqui, o n é par. Então, isto significa que esta função aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque não, se for menor que zero não vai existir devido
ao número par do índice. Então, se o índice for ímpar, então isto tem que pertencer a R, né? Aceita qualquer valor. Então, a única restrição é quando o N é par. Então, neste caso, vamos dizer que 4 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero. Vamos isolar o x. Passa o 4 para o segundo membro. Fica menos 2x maior ou igual a menos 4. Quando passa para cá, fica menos 4. Então, aqui vamos multiplicar por menos 1. Porque a variável não pode ser negativa. Então, aqui, menos 1 vezes 2, menos 2x fica 2x menor ou igual, atenção, quando multiplicamos membro, a desigualdade muda do sentido. Se é maior ou igual, passa a ser menor ou igual. Se é menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Então, 1 menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 dá 4. Então, este quando passa para cá fica é multiplicação aqui. Então, quando passa para cá divide. Fica x menor ou igual a 4 sobre 2. Então, x fica menor ou igual a 2. Então, aqui vamos ter o extremo 2. Valores menores encontramos à esquerda, até menos infinito. Pintado aqui por desigualdade ser menor ou igual. Então, fica x pertence a intervalo aberto de menos infinito, este caso até 2, fechado, porque está pintado aqui. A alternativa correta de menos infinito até 2, fechado, é a opção A. Então, número 10. Qual é a expressão simplificada? Muito bem, tem o x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 6x. Isto sobre x ao quadrado menos 2x. Então, primeiramente, vamos evidenciar o fator comum. No numerador, o fator comum é o x. Então, coloca-se um x de fora, que vai ser somente x ao quadrado, menos, aqui fica somente 5x, aqui vai ficar somente o 6. Isto sobre, colocando um x, evidência, fica aqui um x, menos aqui tirado este x que está fora, fica somente 2. Então, simplifica, fica somente x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos de fatorizar o numerador, né? Quando se tem uma expressão do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, a sua forma fatorizada ou fatorada é ax menos x1 x menos x2. Então, precisamos de calcular as raízes dessa equação. Não vamos usar aquela fórmula resolvente de delta, né? Então, vamos usar a fórmula do produto e da soma. O produto é igual a C sobre A, neste caso. O produto que é multiplicar x1 e dizer x2 tem que ser igual a C, o que é? É 6, A é 1. 6 dividido por 1 dá 6. Então, significa que precisamos de dois números que ao multiplicar o produto vai dar 6. A soma, o que é? É menos B sobre A. Neste caso, a soma é dizer x1 mais o x2, que tem que ser igual a, ok, é menos B. Então, vamos lá. O B aqui é menos 5. Com este menos da fórmula, fica menos da fórmula, menos 5 dividido por A, que é 1. Então, menos vezes menos dá mais. 5 dividido por 1 dá 5. Então, aqui fica 5. Então, precisamos de dois valores que ao multiplicar dá 6. E os mesmos ao adicionar ou somar dá 5. Neste caso, é 3 e 2. Então, x1 fica igual a 2 e x2 fica igual a 3. Esses dois, ao multiplicar, dá 6. Ao multiplicar, dá 6. Ao somar, dá 5. Então, para fatorar isto, é só usar esta fórmula aqui. Então, vai ser aqui o A é 1, fica x menos x1, que é 2, x menos x2, que é 2. É 3, desculpa. Então, aqui 1 é neutro na multiplicação, né? Então, fica x menos 2, x menos 3.
Isto significa que no lugar de x ao quadrado menos 5x mais 6, isto sobre x menos 2. Vamos colocar na forma fatorada, que fica aqui x menos 2, x menos 3 sobre x menos 2. Simplifica, fica somente x menos 3. Então, este aqui é o resultado correto. Vamos lá ver a alternativa correta. X menos 3 é a opção D. Então, vamos fazer número 11. R, qual é a solução da inequação? Muito bem, a inequação aqui é x menos 1 sobre x menor ou igual a 0. Então, tem condições para tal. Para que tenhamos valor negativo, primeiramente, esta aqui tem que ser diferente de 0 para que exista essa expressão. O x tem que ser diferente de 0. Agora, para ter valor negativo, o numerador, que é x menos 1, tem que ser maior ou igual a 0. Quando este valor é positivo, é maior que 0, então o denominador obrigatoriamente tem que ser menor que 0. E quando o numerador é menor ou igual a 0, então obrigatoriamente o denominador tem que ser maior que 0. Então daí que tenhamos valor negativo. Então vamos lá representar na reta essas duas condições para vermos qual das condições permite chegar à solução. Muito bem, então na primeira condição é o x menos 1 maior ou igual a 0 e x menor que 0. Então isolar o x fica x maior ou igual a 1. Vamos representar na reta aqui 0, aqui 1. O 1 é maior, x é maior ou igual a 1. Então valores maiores encontramos aqui pintado. Aqui x é menor, valores menores encontramos à esquerda. Então, aqui não há interseção. Não tendo interseção significa que essa condição é nula, né? Não é verdadeira para este caso aqui. Então, vamos aplicar a segunda condição, esta aqui. Então, x menos 1 menor ou igual a 0 e x maior que 0. Então, quando passa para cá, fica negativo, fica positivo. Menor ou igual a 1 e x maior que 0. Então, aqui tem o 0, aqui 1. Então, a condição é x maior que 1. Valores maiores, menor ou igual. Valores menores encontramos à esquerda, com o sinal pintado aqui, por ser menor ou igual. Valores maiores que 0 encontramos à direita. Então, é aqui. Intervalo aberto. Então, a solução é de 0, é na parte da interseção. Então, fica a solução x pertence ao intervalo, aqui é aberto, até 1. Fechado por estar pintado aqui. Então, esta aqui é a solução, de 0 até 1. Então, qual é a alternativa correta? Aqui, 1 aberto não pode, é B. A alternativa correta é B. Sendo menos seno de x igual a cosseno de x, com x pertencente ao quarto quadrante, qual é o valor de x? Muito bem, estamos no número 12. Então, pertence ao número 12 aqui. Então, está-se a dizer menos seno de x é igual a cosseno de x, com este x pertencente ao quarto quadrante. Então, vamos ao círculo trigonométrico para facilitar a sua compreensão. Este eixo aqui é reta real, né? Tem valores positivos, né? Aqui tem o extremo 0. O círculo trigonométrico tem o raio 1. Então, aqui tem 1. Aqui também essa distância é 1. Aqui também essa distância é 1. Aqui também essa distância é 1. Mas observa que no eixo real, valores que estão de 0 à direita têm valores positivos. Então, coloca sinal positivo aqui. E valores que estão de 0 à esquerda são negativos. No eixo Y, os valores de 0 para baixo são negativos. E valores que estão em cima são positivos. Então, aqui tem-se valores positivos. Agora, tem que saber que este eixo do x
corresponde ao eixo dos cossenos. Este eixo do y pertence ao eixo dos senos. Então, significa que este eixo aqui é o eixo dos senos, este eixo é o eixo dos cossenos. Simples quanto isso. Então, 2, o que tem que saber é que de 0 até aqui são 90 graus, que corresponde ao primeiro quadrante. 0, aqui são 90 graus. E de 90 até 180 graus é segundo quadrante. Segundo, não terceiro. E de 180 até 270 corresponde ao terceiro quadrante, né? Terceiro quadrante. E de 270 até 360 corresponde ao quarto quadrante. Então, pretende-se o valor em que o seno é igual a cosseno, mas o seno é negativo. Primeiramente, temos que saber qual é o ângulo em que seno tem o mesmo valor que cosseno. É 45 graus. Quando tem 45 graus, o cosseno é raiz de 2 sobre 2. E o seno também é raiz de 2 sobre 2. Então, isto aqui é cosseno. Aqui é seno. Veja, pode consultar bem nos ângulos especiais, né? Então, vamos lá. Aqui, quando é raiz de 3 sobre 3, raiz de 2 sobre 2, significa que é 45, né? Então, aqui vamos ter 45 aqui. Então, este ângulo é 45. Vamos fazer um rebatimento aqui. Então, tem este ponto aqui. Então, neste rebatimento, o que é que significa isto? Significa que este ponto aqui é raiz de 2 sobre 2, neste ponto aqui. E qual é o ângulo correspondente a este ponto? Muito bem. Sabe-se que o círculo trigonométrico é de 0 a 360. Então, essa distância aqui é 45 graus. Então, é só subtrair 45 aqui para chegar aqui. Está no 360, é só voltar o 45, chega neste ponto. Então, isto é 315 graus, né? Sendo 315, então, neste ponto aqui, o seno, podemos fazer o rebatimento a partir deste ponto, traçar uma reta paralela ao eixo dos cossenos. Então, aqui vamos ter o valor de seno aqui, que é raiz de 2 sobre 2, aqui embaixo, mas vai ser negativo. É por isso que se diz que é o ângulo em que menos seno é igual a cosseno. É neste ponto aqui. Para seno é menos raiz de 2 sobre 2, que é negativo. Mas para cosseno é este ponto aqui, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o tal ângulo é este aqui. Então, a resposta correta é o ângulo de 315 graus. Mas no exame está representado em radianos. Então, vamos lá. Sabe-se que 360 graus, estamos a converter isto, corresponde a 2π. E querendo fazer a regra 3 simples, onde tem em graus, vamos colocar 315. Onde tem π, o que queremos calcular é o x. Produto dos meios, produto dos extremos. Então, fica x 360 graus vezes o x vai ser igual a 2π vezes 315 graus. Isolando o x, fica x igual a 2π vezes 315, isto sobre 360 graus. Vamos lá simplificar. Por 15, aqui também por 15. Então, x vai ser igual a 2π vezes por 15, isto dá quanto? Dá 21 graus sobre 24, né? 24 graus. Então, simplifica por 3, aqui por 3. Fica x igual
a 7 sobre 8, né? 7 sobre 8. Então, vai ser 7 vezes 2π, isto sobre 8, né? Então, vamos lá. Isto dá 14, né? Fica 14, ou seja, vamos simplificar 2 com 8, fica 4 aqui. Então, fica 7 π sobre 4. Depois, sabemos que a função seno e cosseno, as funções seno e cosseno são periódicas em 2π, então fica mais 2πk. São periódicas porque dão volta completa neste ponto aqui, de 0 até 360 graus. Então, esta aqui é a resposta correta. Esta aqui. Vamos lá verificar. Alternativa B. C neste caso. Este K representa o número de volta que a função provavelmente irá dar para completar a sua volta completa, né? Então vamos ao número 13. Então, número 13, qual a soma das raízes da equação? Tem aqui módulo de 2 menos x igual a 3 sobre 2. Então, aqui a soma, vamos ter duas soluções, x1, então vamos somar com x2, é o que se pretende aqui. Então, uma equação modular, como é que se calcula? Então, o valor do módulo, quando o x tem que ser igual a ou o módulo de x, neste caso, tem que ser igual a x vai ser igual a ou o x vai ser igual a menos a. Então, vamos lá aqui, vai ser 2 menos x vai ser igual a 3 sobre 2, ou 2 menos x vai ser igual a menos 3 sobre 2. Isolando o x, fica menos x igual a 3 sobre 2 menos 2 é positivo, quando passa para cá fica negativo. Ou menos x vai ser igual a menos 3 sobre 2, este quando passa para cá fica menos 2. Então, calculando o MMC aqui 2, aqui também 2. Então, fica menos x igual a 3 sobre 2 dá 4, 2 vezes 2 dá 4, menos 4 sobre 2, ou seja, sobre o único 2 aqui, ou menos x vai ser igual, aqui fica menos 3 menos 4 sobre 2. Então, menos x vai ser igual a menos 1 sobre 2, ou menos x vai ser igual, isto fica menos 7 sobre 2. Multiplicando por menos 1, a variável não pode ser negativa. Aqui também menos 1, aqui também menos 1. Fica menos 1 vezes menos x dá x igual menos 1 vezes menos 1 sobre 2 vezes menos 1 dá 2. Dá menos 1 sobre 2, positivo. Ou aqui fica x vai ser igual a 7 sobre 2. Então, vamos somar essas duas raízes. Então, x1 é igual a 1 sobre 2 e x2 é igual a 7 sobre 2. Então, isto significa que 1 sobre 2 mais, é a soma neste caso, 7 sobre 2 vai ser igual a soma a 1 mais 7 sobre, tem o mesmo denominador, mantemos o único denominador. 1 mais 7 dá 8 sobre 2, isto dá 4. Então, a soma é 4. Qual a alternativa correta? Alternativa D. Vou me desculpar pelo exame estar assim. Não consegui ter o exame limpo, mas o importante é a aprendizagem entrar em vocês, né? Entender isto aqui. Qual a solução da equação? Muito bem. A solução da equação, a equação aqui é 2 elevado a x mais 2 elevado a x mais 1 mais 2 elevado a x mais 2, isto é igual a 28. Muito bem. Então, tem uma propriedade das potências muito importante que vocês devem saber ou devem ter em mente.
Quando se tem o A elevado a B vezes A elevado a C, isto significa que a base mantém e soma os expoentes. É o que aconteceu aqui. Então significa que aqui tem a mesma base. Então fica 2 elevado a x mais 2 elevado a x. Aqui somou, então significa que tem uma base 2 elevado a 1, que não vamos escrever. Mais 2 elevado a x, isto vezes 2 elevado a este 2 aqui. Isto é igual a 28. Então, qual é o fator comum aqui? O fator comum é este aqui. Então, vamos colocar de fora. Fica somente aqui 1, mais aqui fica 2, mais aqui fica 4. Isto é igual a 28. Então, aqui fica 2 elevado a x, vai ser igual, somado isto, dá 7, né? 1 mais 2 mais 4, fica 7, igual a 28. Este 7, quando passa para cá, divide. Fica 2 elevado a x é igual a 28 sobre 7, né? Então, daqui fica 2 elevado a x vai ser igual a 4. Então, 2 elevado a x, 4 e 2 ao quadrado. Tem a mesma base. Simplifica, fica x igual a 2. Então, a resposta é 2. Vamos lá ver a alternativa correta aqui. 2 é a alternativa C. Número 14. Número 14. Então, tem essa expressão. Qual é a expressão simplificada de n fatorial menos n menos 1 fatorial sobre n fatorial? Muito bem, quando se tem fatoriais aqui, precisa-se de se reduzir os maiores até os menores. O menor aqui é n menos 1, então temos que reduzir este aqui. Aqui é n mais 0, então temos que reduzir 1 para reduzir até n menos 1. Então aqui fica n, depois n menos 1. Isto é como se fosse n mais 0. Então de 0 para chegar até menos 1. Então fatorial menos, aqui mantém n menos 1. Fatorial. Isto sobre n menos 1 fatorial. Então daqui vamos evidenciar o fator comum, que é n menos 1. n menos 1 fatorial de fora. Então aqui fica somente n menos, tirando isto de fora, fica 1 aqui. Então fica 1. Isto sobre o n menos 1 fatorial. O objetivo é eliminar os fatoriais. Tirando n menos 1, fica somente o n. Então, aqui vai ser igual a fatorial, simplifica n menos 1, aqui também n menos 1. Então, vai ficar somente aqui n menos 1 sobre n. Esta aqui é que é a resposta correta. Vamos lá ver. É a opção A. Então, vamos fazer o número 16. Numa competição, há 4 concorrentes, não havendo empate. De quantas maneiras diferentes podem ser classificados? Então, aqui vamos usar o princípio de multiplicação. São 4 concorrentes, né? Então, a ordem aqui conta. Então, significa que terá o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. O primeiro tem 4 possibilidades, o terceiro tem 3 possibilidades, o primeiro, o segundo, neste caso, tem 3 possibilidades, o terceiro tem 2 possibilidades e o quarto só tem uma possibilidade, que é ele só o último. Então, o princípio de multiplicação consiste em multiplicar isto. Então, fica 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, é igual a 24. Ou pode dizer que vão se permutando, né? É permutação de n, que é igual a n fatorial. São 4 concorrentes. Então, fica aqui 4 fatorial, que vai ser 4 vezes 3 vezes 2
vezes 1, que é igual a 24. Então, a alternativa correta é 24. É a opção C. Número 17. Na escolha de um número de 1 a 30, qual a probabilidade de que seja sorteado um múltiplo de 5? Muito bem. Então, a probabilidade de que seja sorteado um número múltiplo de 5. Então, quais são os múltiplos de 5? É o 5, 10, 15, 20, 25 até 30. Então, caso favorável, que é aquilo que se pretende, é que o número seja múltiplo de 5. Então, caso favorável vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 6. Caso possível, vai ser igual a todas as possibilidades de 1 a 30. Neste caso, vai ser igual a 30. Então, a probabilidade de ser um múltiplo de 5 vai ser caso favorável, que é aquilo que se pretende, sobre caso possível. Isto significa que a probabilidade vai ser igual a 6 sobre 30. Simplificando, divide por 6, aqui também por 6. Isto fica igual a 1 sobre 6, que é a alternativa C. Número 18. Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 30 graus. Após percorrer 200 metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Muito bem. Então, aqui tem um avião, que é o ponto inicial, levanta um voo e percorreu 2.000 metros, né? Então, até chegar aqui no topo. Então, pretende-se a altura aqui. Altura. Que chamam de hipotenusa. Não, de X. Hipotenusa é um acidente muito grave que comentei na fala. Então, a hipotenusa é este lado aqui, né? Que é o maior lado. Então, sobre um ângulo aqui de 30 graus. Então, como é que vamos calcular? Primeiro, qual a razão trigonométrica que na sua definição entra cateto oposto é hipotenusa, é o seno. Então, fica seno. Então, aqui é x porque nós sabemos, é o que se pretende, querem saber qual é essa altura. Seno de 30 vai ser igual a cateto oposto, que é o x, sobre hipotenusa, que é 2.000. Então, seno de 30 é 1 sobre 2 na tabela trigonométrica, x sobre 2.000. Então, aqui fica produto dos meios, produto dos extremos. Fica 2x vai ser igual a 1 vezes 2.000. Então, isto fica x igual a 2.000 vezes 1 dá 2.000 sobre 2. Está multiplicado quando passa para cá, divide. Então, x aqui vai ser igual a 1.000. Então, vai ser igual a 1.000 metros de distância. Então, qual é a alternativa correta? É a alternativa D. Então, vamos lá interpretar. As figuras abaixo ilustram, respectivamente, os gráficos das funções f igual a f de x e o outro y também igual a g de x, né? Tem esses dois gráficos aqui. Então, veja aqui, qual é o valor de f após gg de menos 1? Menos gg após f de 1, ou seja, aqui é fog, aqui é gof, né? Então, é muito simples isto. Vamos lá. Vamos primeiro identificar a função gg de menos 1. Abscissa na função gg, quando é menos 1. Quando é menos 1, gg é este aqui, gg, x é menos 1. Quando x é menos 1, o y qual é? O y é menos 1 também, né? Então, como é folga, então significa que este menos 1 aqui serve da abscissa aqui, menos 1 na função f esta aqui. Então, o folga vai ser o valor da imagem
quando o objeto é menos 1. Então, a imagem aqui, neste caso, neste ponto aqui é 2. Então, significa que a função fog de menos 1 vai ser igual a 2. Agora, golf na função f, quando x é 1, onde é que é x? É aqui. Qual é o valor do y neste ponto? O valor do y neste ponto é 0. Então, vamos levar a imagem 0 aqui, vai servir da abscissa aqui. Então, quando a abscissa é 0 aqui, o y é menos 2. Então, significa que o golf de f de 1 é menos 2. Então, aqui fica golf de f de 1 vai ser igual a menos 2. Então, aqui querem f menos é golf menos fog de 1. Então, aqui isto deu 2 menos, aqui deu menos 2. Então, menos vezes menos dá mais. Então, isto fica menos vezes menos dá mais 2, mais 2 fica 4. Então, a opção correta aqui é 4, onde que é a alternativa D. Então, vamos lá calcular a linha D. Número 20, que é o último número. Estamos a resolver apenas a primeira parte. Então, no segundo vídeo, vamos resolver a segunda parte, né? Então, qual é a soma de todos os termos da sucessão? Muito bem, então aqui temos esta sucessão aqui de 9, 3, 1, 1 terço, 2 sobre 1 sobre 9, 1 sobre 27, 1 sobre 81. É uma sucessão infinita, não termina, né? Tem reticências aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é se é uma PG ou PA, para podermos ter a razão. Então, vamos lá, como PG, por exemplo. Então, 3 dividido por 9. 3 dividido por 9, dividido por 3, dividido por 3. Estamos a simplificar, fica 1 sobre 3. Fazendo 1 dividido por 9, que é A3 dividido por A1. Fica 1 sobre 3, que é igual a 1 sobre 3. Então, como é que fica isto? Então, a soma é uma progressão geométrica, podemos concluir. Veja que o valor é o mesmo aqui, a razão aqui também a razão é a mesma. Então, vamos dizer a soma de n termo é igual a 1 de uma progressão infinita, 1 menos a razão. Então, a soma de n termos vai ser igual a 1 é o primeiro, que é o 9, 9 sobre 1 menos 1 sobre 3. Então, a soma de n termos vai ser igual a 9 sobre, aqui, MMC, aqui. 3 vezes 3 aqui 1. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 1 dá 1. Isto sobre 3, né? Sobre 3. Então, isto vai ser igual a 9 sobre 2 sobre 3. Isto passa para cá, multiplica. Fica 9 vezes 3 sobre 2. Isto fica 27 sobre 2. Então, vamos lá procurar 27 sobre 2. 7 sobre 2 é a alternativa C. Muito bem, neste vídeo vamos parar por aqui e terá a segunda parte que irá contemplar a partir do número 21 até número 34, né? Isto vai ter número 34. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, põe like, partilha, não poupa aí os like, partilha e ajuda o canal a crescer. É muito bom partilhar este vídeo, recomendar os que também estão a se preparar. É preciso que se prepare bem e estudem em conjunto. Então, partilhe este vídeo. Até mais.